aí, turma, tudo certo? O professor Sandro Caldeira na área com mais uma dica de ECA, preparando você para a primeira fase do exame de ordem. Hoje nós vamos falar aqui sobre as medidas de proteção ou medidas protetivas, que também já foram cobradas na primeira fase da OAB. Vem comigo então aqui, elas estão previstas aqui no artigo 98 a 101, e elas vão ser aplicadas para crianças e adolescentes em situação de risco. Vamos ver aqui em que situações nós temos aí esses menores em situação de risco, né? Primeira coisa, quando é que eu vou poder aplicar as medidas de proteção ou medidas protetivas? Primeira coisa, as medidas de proteção ou medidas protetivas são aplicadas quando, artigo 98, os direitos reconhecidos no ECA forem ameaçados ou violados. Esses direitos que são conferidos à criança ou adolescente. Em razão de quê? Por uma ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, eu posso ter uma ação ou uma omissão da própria sociedade ou do próprio Estado, ente estatal, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, a questão é inerente ao poder familiar, em razão de um abuso ou omissão dos próprios responsáveis legais. E o 3, em razão da conduta do menor. Aí é que nós estamos falando da situação do ato infracional. Lembrando que para a criança infratora, a criança pode ser infratora, mas para ela eu só aplico o quê? Eu só aplico medida protetiva. A adolescente infrator, em regra, eu vou aplicar medida socioeducativa, mas eu também posso aplicar algumas dessas medidas protetivas que a gente vai falar aqui, tá bom? Qual é o objetivo das medidas protetivas? É salvaguardar tanto a criança quanto o adolescente, né, cujos direitos estejam sendo aí violados ou ameaçados de violação. A gente, então, aplica aí a possibilidade de medidas de proteção justamente para proteger a criança ou adolescente. A previsão aqui das medidas protetivas está no artigo 101, né, a previsão expressa, portanto, de algumas medidas, não é um rol taxativo. Eu tenho, então, encaminhamento aos pais ou responsável mediante um termo de responsabilidade. Normalmente quem vai fazer isso aqui, esse encaminhamento, vai ser o conselho tutelar. Colocação em família substituta, que, por exemplo, né, uma outra medida. Nesse caso aqui, não é o conselho, é uma decisão judicial. Dentro da família substituta, é importante a gente colocar aqui, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Um desses 3 institutos, independentemente da situação jurídica da criança, tá bom? E aí, outra questão aqui que eu quero colocar dentro desse artigo, né, do 101 aqui, eu tenho o acolhimento institucional, que é uma outra possibilidade também de medida protetiva. O acolhimento institucional, que já foi cobrado na prova, eu estou pensando em alguns importantes, ele é o quê? Esse acolhimento institucional ou acolhimento familiar são medidas excepcionais, provisórias e excepcionais, ok? Utilizáveis como forma de transição, de uma transição para a reintegração familiar, ou seja, fica ali no acolhimento institucional ou no acolhimento familiar, até eu conseguir colocá-lo de novo no seio da sua família. Ou, se eu não conseguir, se não for aconselhável que volte para a sua família natural, eu o coloco em família substituta lá pela guarda, tutela ou adoção, ok? E é isso aqui que é o pulo do gato, hein? Guarda essa aqui que essa dica é quente. Crianças e adolescentes somente podem ser encaminhados a instituições que executam um programa de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de guia de acolhimento. Então, para uma criança ou um adolescente poder entrar no acolhimento institucional, precisa dessa guia de acolhimento. E quem é que expede a guia de acolhimento, turma? Quem é que expede a guia de acolhimento? É o juiz, ok? E aí vai ter que ter lá uns requisitos e tal, que vai ter que constar na lista. A grande questão aqui é, olha a exceção aqui. A regra que eu já sei que para entrar em família em acolhimento institucional, tem que ter a guia de acolhimento, senão nada feito. Mas eu posso receber o menor, a instituição ali de acolhimento pode receber o menor numa situação excepcional sem a guia de acolhimento? Pode, olha o que diz 93. As entidades que mantêm o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, ou seja, sem essa guia de acolhimento, ok? Fazendo a comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude sob pena de responsabilidade. Então recebe a criança, porque senão vai deixar a criança em risco ali, recebe, sem a guia de acolhimento, comunica o juiz em até 24 horas e aí o juiz decide o que vai ser feito. Fechado? Tranquilo isso? Turma, a gente está encerrando a nossa dica de hoje. Foi um prazer estar com você. Lembrando que a gente se encontra na nossa próxima dica de ECA. Foco na missão e até lá!